Olá, meu nome é Roberto Rachevski e a apresentação que farei diz respeito à maior invenção que a humanidade desenvolveu, a linguagem. Para nós, seres humanos, a linguagem tem importância crucial para a nossa existência na Terra. Por isso, intitulei este trabalho de Código da Vida. Em 1877, Lord Acton, o historiador, escritor e político liberal britânico, fez um discurso que dizia mais ou menos o seguinte: liberdade, como a religião, tem sido motivo de boas intenções e o usual pretexto para a prática de crimes. Desde Atenas, há 2.460 anos, até os dias de hoje. A liberdade, dizia Lord Acton, é o delicado fruto das civilizações amadurecidas, e apenas 100 anos se passaram quando nações que sabiam do seu significado resolveram se tornar livres. Isso lá em 1877, é claro. Lord Acton destacava: em todas as épocas, o progresso da liberdade foi boicotado por seus inimigos naturais, pela ignorância e pela superstição, pela luxúria da conquista e apego ao conforto, por homens fortes, famintos de poder, e homens pobres, famintos por comida. O grande liberal britânico alertava: em todos os momentos, amigos sinceros da liberdade têm sido raros, e os seus triunfos se devem a minorias, que têm prevalecido associando-se a eventuais apoiadores, cujos objetivos muitas vezes diferem dos seus. E esta associação, que é sempre perigosa, por vezes tem sido desastrosa, dando aos adversários apenas motivos de oposição. Em seu discurso, Lord Acton enfatiza que nenhum obstáculo tem sido tão constante ou tão difícil de superar como a incerteza e confusão no tocante à natureza da verdadeira liberdade. Se interesses hostis têm criado tanto dano, falsas ideias têm criado ainda mais. Mas Acton indica que a verdadeira liberdade avança com o aumento do conhecimento, tanto quanto com a melhoria das leis. Em 1944, Friedrich Hayek, filósofo e economista austríaco, publicou seu livro O Caminho da Servidão, onde se podia ler que é um erro comum ver o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo, como uma mera revolta contra a razão, apenas um movimento irracional sem qualquer fundamento intelectual. Se assim fosse, dizia Hayek, o movimento seria muito menos perigoso do que ele realmente é. E continuava afirmando que nada poderia estar mais longe da verdade ou ser mais enganador do que isso. Hayek afirmava que as doutrinas do nazismo eram o ápice de uma longa revolução do pensamento, um processo no qual pensadores que tiveram grande influência, muito além das fronteiras da Alemanha, tomaram parte. Seja lá o que alguém puder imaginar a respeito das premissas de onde eles iniciaram, não se pode negar que os homens que produziram as novas doutrinas, essas que embasaram o nacionalsocialismo, eram escritores poderosos, que deixaram a marca de suas ideias por todo o pensamento europeu. Seu sistema foi desenvolvido com consistência implacável. Uma vez que se aceita seus fundamentos, não há como escapar de sua lógica. É simplesmente o coletivismo libertado de todos os vestígios de uma tradição individualista que poderia ter impedido sua realização. Em 1946, George Orwell, novelista, ensaísta, jornalista e crítico inglês, autor de A Revolução dos Bichos e da distopia 1984, sua obra mais conhecida, denunciou em seu ensaio Política e a Língua Inglesa que o discurso da época, falado ou escrito de maneira ampla, não passava do que ele chamava a defesa do indefensável.
Orwell, inclusive, apresentava as evidências para justificar suas palavras. Dizia que coisas como o domínio inglês na Índia, os expurgos e deportações na Rússia, o lançamento de bombas atômicas sobre o Japão, poderiam mesmo ser defendidas, mas somente por argumentos demasiadamente brutais para a maioria das pessoas encararem, o que não se coaduna com os declarados objetivos dos partidos políticos. Assim, a linguagem política passou a consistir largamente de eufemismo, petição de princípio e da mais pura e nebulosa imprecisão. Vilas indefesas são bombardeadas do ar, seus moradores são expulsos para os campos, o gado é metralhado, fogo é ateado nos telhados por bombas incendiárias, e isso é chamado de pacificação. Milhões de camponeses são roubados de suas fazendas e enviados para arrastarem-se ao longo das estradas com nada mais do que puderem carregar. Isso chamam de transferência de população ou retificação de fronteiras. Pessoas são aprisionadas por anos sem julgamento, ou baleadas pelas costas na nuca, ou enviadas para a morte por escorbuto nos campos de trabalho no Ártico. A isso chamam de eliminação de elementos não confiáveis. Continua Orwell. Tal fraseologia é necessária se alguém quiser denominar coisas sem invocar imagens mentais sobre elas. Considerem, por exemplo, algum confortável professor de inglês defendendo o totalitarismo russo. Ele não pode dizer claramente: eu acredito no assassinato de seus oponentes quando isso traz bons resultados para a sua causa. Ele diria: embora admitindo livremente que o regime soviético apresenta certas características que os humanistas podem ser inclinados a lamentar, é preciso, penso eu, concordar que um certo cerceamento do direito de oposição política é um ato concomitante e inevitável de períodos de transição, e que os rigores que o povo russo foi chamado a sofrer foram amplamente justificados no âmbito da realização concreta. E aqui eu ilustro com a figura de Eric Hobsbawm, que depois de anos de eufemismos, acabou, pouco antes de sua morte, por declarar friamente que mesmo o comunismo tendo exterminado milhões, ele entendia que havia sido necessário para o bem do povo e, portanto, ele não se opunha. Em 1957, Ayn Rand, filósofa e novelista, publicou A Revolta de Atlas, onde ela escreveu passagens sobre a comunicação como uma arma. Através das palavras de seu principal personagem no livro, John Galt, Ayn Rand denuncia o que de fato ocorre na realidade. Dizia John Galt para seus aliados, expondo as intenções dos personagens que criticavam a razão. Sua meta não é a era pré-ciência, mas a era pré-linguagem. Seu propósito é desprovê-lo do conceito sobre o qual a mente humana, sua vida, sua cultura dependem, o conceito da realidade objetiva. Em 2004, Stephen Hicks, filósofo e professor canadense radicado nos Estados Unidos, publicou Explicando o Pós-Modernismo, com o qual levanta algumas questões e as respostas para elas. Pergunta Hicks: por que um importante segmento da esquerda política adotou estratégias epistemológicas céticas e relativistas? Explica Hicks que a linguagem é o centro da epistemologia pós-moderna,
que as diferenças entre a cultura moderna e pós-moderna não se restringem apenas ao conteúdo quando expõem argumentos sobre temas específicos na filosofia, na literatura e no direito. Questiona o professor Hicks novamente. Qual a conexão entre a linguagem e a realidade e qual sua conexão com a ação? Questões epistemológicas sobre a linguagem são uma subdivisão das questões epistemológicas sobre a consciência em geral. Ele prossegue. Qual a conexão entre a consciência e a realidade e qual sua conexão com a ação? Ele explica que modernos e pós-modernos oferecem respostas radicalmente opostas a esses questionamentos. Para os modernos realistas, a consciência é cognitiva e funcional, e essas duas características estão integradas. O propósito primário da consciência é estar ciente da realidade, e seu propósito complementar é usar essa cognição como um guia para agir naquela dada realidade. Para os pós-modernistas, antirrealistas, em contraste, a consciência é funcional, mas não é cognitiva. Portanto, sua funcionalidade nada tem a ver com cognição. Complementa Stephen Hicks. Tendo dito isso, para evitar incerteza ou confusão, eufemismos, questões de princípio ou imprecisões vagas e nebulosas, mais importante ainda, para evitar que sejamos levados aos estágios pré-ciência ou pré-linguagem da humanidade, ou pior, ao estágio onde a linguagem é absolutamente desconectada da realidade, eu gostaria de definir alguns conceitos de forma objetiva, respondendo 3 simples questões que vocês saberão na sequência. O que é informação? Etimologicamente, informação deriva do verbo latino informare, que significa, obviamente, informar, no sentido de dar forma à mente, disciplinar, instruir, educar. Além disso, a palavra latina informatio significa conceito ou ideia. Este conceito de formação da mente lembra-me de Maria Montessori, uma das mais influentes educadoras do século XX. Médica italiana, iniciou por volta de 1907 o sistema educacional que leva seu nome, Método Montessoriano. Maria Montessori entendia que educação deveria proporcionar, em um ambiente com as condições adequadas, os estímulos para que as crianças usassem sua própria consciência, aprendendo com a realidade através da experiência e da interação. Em suas palavras, ela dizia: a primeira ideia que uma criança deve adquirir é esta: a diferença entre o que é bom e o que é mal. O tema proposto para esta palestra é a liberdade na era da informação. Este título sugere que a informação é um fenômeno recente, talvez um produto do nosso tempo. Bem, em realidade, não é. O que é um produto do nosso tempo é impressiva a variedade de métodos para explorar, adquirir, analisar, transformar e compartilhar informação como um valor, tanto para o bem quanto para o mal. A era da informação supostamente começou centenas de milhares de anos atrás, provavelmente quando o primeiro Homo sapiens na Terra começou a usar a razão como uma ferramenta de sobrevivência. Como os bebês, ele abriu seus olhos para ver a luz,
aguçou seus ouvidos para ouvir os barulhos, limpou seu nariz para cheirar os aromas, provou coisas para perceber seus gostos e tocou seus pés para senti-los. Nós, como seres racionais, demandamos informação o tempo todo, desde o início de nossa jornada neste planeta. Nossa espécie é provida de sentidos que nos permitem observar, interagir, comunicar com a realidade, com o mundo natural que nos cerca e ao qual pertencemos. O ser humano adquire conhecimento observando o que existe através de seus 5 sentidos. Constrói conceitos e princípios baseado naquilo que percebe, validando ideias, confrontando-as com a realidade, esclarecendo contradições através da lógica e revisando seus pensamentos e premissas até resolvê-las. Este é o método usado pelos cientistas para descobrirem os fatos da realidade, para criarem princípios e ideias que proverão bens, tangíveis ou intangíveis, para facilitar nossas vidas, ampliando e aprimorando a nossa existência. Esta também é a maneira como inventores criam produtos, empreendedores produzem e distribuem bens, médicos diagnosticam, tratam e curam doenças, músicos compõem canções, artistas pintam utopias possíveis e impossíveis, crianças aprendem a linguagem, a matemática e boas maneiras, e filósofos descortinam a natureza do universo, a natureza do homem, a moral, a política e a estética. Onde, quando, quem, porquê, como, quanto? Trilhões de questões e respostas, trocadas por bilhões de indivíduos, representam mais do que o fluxo da informação. É o fluxo da vida, somente possível aos humanos devido à linguagem. É o resultado da observação, da percepção sensorial, da inferência lógica e da integração. A ferramenta fundamental que desenvolvemos para conectar a realidade à nossa consciência, de forma cognitiva e funcional, foi a linguagem. Linguagem, afinal, é a senha para a nossa libertação. O que é a linguagem? Para responder a esta pergunta, recorro aos ensinamentos do objetivismo de Ayn Rand, que ensina: a primeira e mais básica conclusão, um fato indivisível, uma verdade absoluta, o ponto de partida para se analisar o mundo e a vida, é uma declaração axiomática. Consiste apenas da ideia que a existência existe. Existência é o mais amplo conceito que podemos entender. Inclui todas as coisas que existem. Um segundo axioma fundamental é a faculdade de perceber o que existe, a consciência. Consciência é outro axioma incontroverso e irredutível. Existência e consciência são axiomas primários e levam a um terceiro, deles derivado: identidade. A lei da identidade estabelece que, se há algo, esta coisa é a soma de atributos e características particulares e peculiares, de forma que esta coisa específica é a mesma que ela própria e diferente de outras. Derivada do conceito de identidade, advém o conceito de entidade. Entidade é tudo aquilo que existe e, portanto, é tudo aquilo que possui uma identidade. Entidades estão sujeitas à categorização, aplica-se sobre elas qualidades, quantidades, relacionamentos e ações específicas.
Nada pode ser alguma coisa e ser alguma outra coisa ao mesmo tempo. Seja um objeto, um atributo, uma ação, ou o que for que tenha existido, que exista ou vier a existir. Como Aristóteles concluiu, A é igual a A. Lei da causalidade, um corolário da lei da identidade, estabelece que toda ação é uma ação de uma entidade. Nenhuma ação surge do nada, ou seja, todo efeito deve-se a uma causa e toda causa está vinculada a uma entidade que possui uma determinada identidade. Toda entidade tem uma natureza específica que não pode ser contrariada. Promovida a ação, esta resultará em efeitos intimamente ligados à natureza daquela entidade. Nenhuma entidade pode agir contrariamente à sua natureza. Nas palavras de Ayn Rand, linguagem é um código visual auditivo de símbolos que atende à função psicoepistemológica de converter conceitos em equivalentes mentais dos concretos. Linguagem é de domínio exclusivo e um instrumento dos conceitos. Cada palavra que usamos, com exceção dos nomes próprios, é um símbolo que denota um conceito, neste caso, que representa um ilimitado número de concretos de determinado tipo. Conceitos, portanto, a linguagem, são primariamente uma ferramenta de cognição, não de comunicação, como usualmente é entendido. Comunicação é meramente uma consequência, não uma causa, nem o primeiro propósito da formação conceitual. É uma consequência crucial de inestimável importância para o homem, mas ainda assim uma consequência. A cognição, a formação de conceitos, precede a comunicação. A necessária pré-condição para a comunicação é que haja algo a ser comunicado. O primeiro propósito dos conceitos e da linguagem é prover o homem com um sistema de classificação e organização cognitiva que permite que ele adquira conhecimento em escala ilimitada, ou seja, que mantenha sua mente em ordem e permita-o pensar. Linguagem é um produto da mente humana, construído para servir nossa necessidade por conhecimento devido à nossa natureza epistemológica. Uma vez que não somos equipados por qualquer sistema automático que pudesse nos prover respostas instintivas para sustentar nossas vidas. Como dizia Francis Bacon, filósofo, político, cientista, ensaísta e escritor inglês, natureza, para ser comandada, deve ser obedecida. Para obedecer e comandar a natureza, necessitamos de informação, precisamos utilizar o método indutivo e científico de aquisição de conhecimento para a formulação de conceitos e ideias que guiarão nossas ações na tarefa de preservação da nossa vida através da inovação, da produção e do comércio em um livre mercado, para podermos promover melhores padrões para nossas vidas, seja na Terra ou seja onde for. Em 2010, Deirdre McCloskey, economista americana, propôs a tese onde ela afirma que a Revolução Industrial, o movimento que interrompeu milênios de estagnação social e econômica, ocorreu em decorrência da Revolução Cultural legada pelo Iluminismo, que basicamente consistiu na maneira como as pessoas passaram a enxergar e apreciar empreendedores, inventores, inovadores e homens de negócio em geral. Ela entendeu que o que realmente criou a curva em forma de taco de hóquei, no gráfico que vocês estão vendo,
Não foi a exploração com trocas de soma zero, que não criam valor algum, apenas faz com que a mesma riqueza troque de mãos. Nem foi a acumulação de capital, nem o investimento, nem a comercialização, entre outras iniciativas. McCloskey afirma que a externalidade mais positiva de todos os tempos foi a inovação. Porém, ela destaca que a inovação somente floresce em um ambiente amigável, onde empresas, homens de negócio, empreendedores de todos os tipos, principalmente os inovadores, sejam vistos como heróis, em vez de serem desprezados como se fossem ladrões ou espoliadores por aqueles que preferem enaltecer o Estado, como temos visto. O resultado intermediário que antecede consequências indesejáveis é a obsessão regulatória e tributária demandada e suportada por aqueles que creem na cultura do coletivismo. Agora, o que temos visto desde o Iluminismo é um vigoroso ataque de pensadores como aqueles que Hayek denunciara, como mencionei no início desta apresentação. Por isso, temos visto longos desvios de rota que nos afastam ou retardam de nossa trajetória em direção à prosperidade, desvios que acabam por nos guiar pelos caminhos da servidão. Podemos desprezar informações, podemos perverter conceitos, podemos transformar a linguagem em um instrumento de destruição. Logo veremos a decadência, regressaremos ao estado de pobreza que já experimentamos no passado. Por isso, pessoas que defendem a verdade e a verdadeira liberdade devem se manter vigilantes para se opor. Se não tomarmos a direção que nos tirará do caminho da servidão, sabemos qual será o nosso destino: servidão, coerção e autoritarismo. A menos que nos posicionemos com firmeza na defesa daqueles princípios que tiraram a humanidade de sua histórica estagnação, onde predominava a fome endêmica, doenças epidêmicas, guerras sem fim, escravidão inaceitável, princípios como a supremacia da realidade sobre a consciência subjetiva, da razão sobre a fé, do autointeresse e do egoísmo sobre o altruísmo ou o autossacrifício, ou ainda o sacrifício dos outros, do individualismo sobre o coletivismo, do império de lei sobre o autoritarismo, da felicidade duradoura sobre a cultura do prazer hedonista ou nihilista, que se sacia consumindo, mas despreza quem inova ou cria valor aparentemente do nada, mas na realidade de suas próprias mentes, e, finalmente, da liberdade sobre a coerção. A última questão é o que é liberdade? Liberdade é o direito que temos de agir de acordo com o nosso próprio julgamento, livre da compulsão e da coerção iniciada por outros, para criar os meios para sustentar, promover, preencher e aproveitar a vida. Por meios, me refiro ao direito de propriedade, intelectual ou não. Propriedade é o único direito de agir capaz de garantir a liberdade e, consequentemente, o direito fundamental à vida. E, para concluir, uma explicação. Possuir direitos não significa possuir o privilégio de ganhar ou ser intitulado com a posse de qualquer bem que se possa precisar, mas que não possuímos. Nossos direitos se limitam exclusivamente sobre aquilo que já possuímos, e eles se resumem ao direito à vida, à liberdade, à propriedade e à busca da felicidade.